Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mercado e Negócio. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre visão estratégica e gestão de equipes. Nossa convidada de hoje, ela possui formação em Direito e atua fazendo a diferença nas organizações. Tamires Andreazzi, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje e podermos fazer essa troca, né? Esse bate-papo bem descontraído e demonstrar um pouco da importância, né? Do que é uma visão estratégica para os negócios. Exatamente, você oferece um combo mesmo, né? É isso aí. Durante toda essa trajetória, essa caminhada dentro do mundo corporativo, né? Consegui elaborar algumas questões que são essenciais para essa visão, né, para esse acompanhamento das empresas e de uma forma mais pautada, um olhar mais afinco e uma visão mais lapidada estrategicamente. Fala um pouquinho da sua trajetória, como você começou, de onde você vem. Que coisa boa, vamos lá. Eu falo que falar é uma coisa que eu gosto bastante, viu, gente? Então, assim, se deixar, gente, a gente vai ficar aqui um dia todo. Você fala super bem. É o hábito, né? Fala que tudo é um costume. Então, eu sou de Rio Pardo, família totalmente tradicional de São José do Rio Pardo, e comecei a minha trajetória trabalhando no comércio de São José do Rio Pardo. Então, fui muito tempo vendedora, né? E esse período, né, trabalhando no comércio, então trabalhei nas casas pernambucanas, eu trabalhei à frente da Magazine Luiza vendendo celulares, o Boticário. Então, todo esse know-how do comércio que eu perdurei durante um período relativamente bom, me deu o conhecimento que eu precisava para depois ingressar no mercado financeiro, né? Então, eu entrei no mercado financeiro que foi através do comércio, que aí um dia uma colega minha virou e falou assim, viu, acho que você tem jeito para trabalhar em banco. Eu falei, como é isso? E aí, comecei a minha trajetória. Mas fiz Direito, né? Na época, dentro do comércio, fui fazer a faculdade de Direito e fiquei apaixonada pelo curso, que me deu assim grande relevância e conhecimento, principalmente na fala, na dicção, na questão de estruturação, né, de linguagem adequada juridicamente. E isso depois foi muito relevante no futuro. Então, o início foi no comércio. Então, eu comecei como vendedora das casas pernambucanas e depois eu fui sequenciando. Como que você chegou na área aí de visão estratégica? Nossa, foi assim, um olhar de mais de 15 anos, né? Uma década e meia atuante como gerente de agência, né? Percorri todos os cargos de uma agência. Então, comecei como assistente, fui assistente, fui gerente de negócios, até chegar a gerente administrativa e depois cheguei à gerência de agência. E nesse know-how dentro da corporação, né, eu naveguei por 6 municípios da região. Então, trabalhei em São José, Tapiratiba, Mococa, São Benedito das Areias, São João da Boa Vista e estava agora, por fim, em Monte Santo de Minas, a cidade mineira. Então, todo esse contexto de uma década e meia, Geise, me fez compreender que tinha algumas peculiaridades, principalmente dentro das empresas, sabe? Dentro das corporações. Os anseios, eu dizia muito que durante esse tempo como gerente de agência, a minha sala era muito mais um divã de psicologia, onde tanto os clientes, os associados e os empresários se sentiam ali para derramar tudo o que estava sentindo, tanto quando era prosperidade, nossa, minha empresa está indo super bem, e quando eles tinham qualquer dificuldade. Através disso, desse apanhado, eu consegui atrelar o meu conhecimento e fui me especializando para isso, para identificar o quê? Quais eram os mecanismos para ajudar e facilitar a vida dos empresários brasileiros, né? E aí, a partir disso, eu me desvencilhei da instituição para me dedicar exclusivamente nessa possibilidade de hoje fazer parcerias com empresas que estão disponíveis e encaram que talvez aquele mesmo modelo que era feito anteriormente já não tem mais tanta eficácia quanto se tem necessidade. As pessoas vão evoluindo, né? Exatamente. E aí as empresas precisam acompanhar essa evolução.
A ponto disso, nós temos algumas empresas. A Kodak ficou no meio do caminho, a Nokia se perdeu e ela foi pioneira trazendo celulares. Então, nós temos algumas empresas que acabaram se perdendo. Então, o olhar para o futuro, ele é extremamente importante. E você falou aí da sua parte, né, do seu início, foi no direito, né, essa mudança e tudo mais, mas tem o pezinho do direito aqui hoje, não tem? Tem, total, sim. Vou te falar um exemplo prático. Eu estava fazendo uma mentoria para uma empresa, que ela é de fora, e aí ela está com um planejamento de expansão de negócios. E estava fazendo a locação de um imóvel maior. E, não, já assinamos. Eu falei, opa, peraí. Manda esse contrato, deixa eu dar uma olhada. E aí eu fui olhar as cláusulas contratuais, que hoje é o que o direito me dá como bagagem, como suporte, entender. E nós fizemos alterações ali, eu fiz algumas ponderações dentro do contrato. E uma delas foi o quê? O período de permanência, né? Então, aquele período de permanência estava designado para 10 anos. Eu falei, viu, ok, tudo bem, 10 anos, tudo, mas qual o período que a gente vai colocar essa diluição da multa caso o teu negócio cresça ainda mais. Então, você não pode ficar amarrado, né, nesse imóvel. Então, isso foi só um exemplo, um detalhe que o direito me dá hoje condições de agregar também um olhar estratégico, inclusive em contrato de locação. É algo a mais, né? É um plus. Exatamente. É um plus, né? E por que a visão estratégica ela é importante hoje numa organização, né? Qual que é a diferença ali que ela faz? Pergunta extremamente necessária. Porque muitas pessoas pensam assim, eu já tenho uma visão, né? Cuido de uma consultoria financeira. Eu acho primordial, acho que a saúde financeira é o carro-chefe de uma empresa, né? E a partir disso, ter esse olhar estratégico é sensacional. Vou te dar um exemplo. Hoje, o empreendedorismo no Brasil é pautado pela necessidade. Então, se a gente pegar os dados que traz hoje, né, o número de CNPJs que são abertos anualmente, ele se esvai pelo número de CNPJs que são encerrados posteriormente. Hoje, as empresas elas permanecem máximo de 2 a 5 anos abertas. Por quê? Porque não se há hoje um planejamento. Então, como hoje o empreendedorismo no Brasil ele é pautado pela necessidade, a pessoa, por exemplo, ela estava empregada, era um funcionário e ela se viu naquele momento desligada. Então, ela precisa oferir renda para casa. E a partir daí, o que ela faz? Ela vai empreender. Um exemplo, o chapeiro de uma lanchonete. Ele estava lá tudo e acabou sendo desligado. Ele vai fazer o quê? Vai montar uma lanchonete. Mas ele não sabe como é ser um empreendedor. Ele sabe ser chapeiro. Então, ele tem a boa vontade, ele tem a mão de obra, ele sabe dos ingredientes bons, mas ele não sabe cuidar da estratégia, ele não sabe cuidar do cliente, ele não sabe cuidar do financeiro. E aí as empresas não conseguem permanecer ativas perante todas as adversidades. Então, quando você coloca pessoas para auxiliar, aí que vem a diferença. Porque aí você fala assim, bom, eu sou bom chapeiro, né? No entanto, eu não sei do financeiro. Eu preciso de alguém de financeiro para me ajudar. Eu preciso de uma visão estratégica para a gente solidificar o negócio. Então, eu preciso de uma outra pessoa para me auxiliar. E aí vem toda a questão da liderança de equipe, a questão de atendimento, a questão... Então, é um mar que a gente precisa se qualificar mesmo, para que tenha solidez nessas empresas, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo, a empresa, ela vem no mesmo formato há um período de tempo. E aí a gente já comentou que as pessoas estão evoluindo. Gente, a disrupção que nós tivemos nessa última... Não vou falar década, que é muito, viu, Geisa? Mas esses últimos 5 anos foi estrondoso. Foi estrondoso. Quantos lugares hoje você deixou de ir, deixou de resolver, que você resolve tudo pelo celular? Exato. Não é? E as empresas precisam acompanhar isso, né? Então, a visão estratégica, ela vem para, de fato, engajar tanto a equipe, né? Então, a visão estratégica para as equipes e para a empresa. Tamires, se eu tenho uma empresa, certo, como que eu sei que eu preciso de ter ali um profissional com essa visão estratégica? Eu preciso esperar ter um problema ou eu já posso ali, sendo que tá tudo normal, tudo bem, não acontece nada de diferente, nada me preocupa? Geise,
Hoje nós já temos pesquisas que demonstram que equipes engajadas, elas conseguem alavancar até 500% a mais do faturamento. Gente, 500% a mais. É muita coisa. É muita coisa, é muito expressivo. Então, assim, você pega uma empresa que já tá indo tudo super bem, já tá movimentando, não precisa de nada. Já ouviu aquele ditado? Nada é bom o suficiente que não possa melhorar. A visão estratégica é isso. Esse olhar estratégico é isso. É mesmo uma visão, uma lupa de que, mesmo sem nenhum problema, a empresa tá ótima, tá tudo fluindo muito bem, mas tem nuances que podem ser melhorados. Isso vai refletir aonde? No financeiro. Isso vai refletir aonde? No engajamento. Se for equipe, no caso, numa rotatividade menor dos colaboradores. Né? Entender aquele perfil, entender aquela empresa como essência. Uma coisa que eu sempre trago muito, eu falo para os empresários: você já contou a história da sua empresa para os funcionários? Ah, não, fulano está aí 6 meses, logo eu vou contar. Não, você não está entendendo. A gente precisa fazer isso no início. Essa questão desse pertencimento tem que vir junto com o colaborador, para ele estar sonhando junto contigo. Então, são nuances e questões que não precisa a empresa estar ruim. Porque aí o resultado vai demorar a aparecer. Porque a gente precisa recuperar o financeiro, a gente precisa recuperar, ver aonde está sendo aí o escopo maior, para depois a gente começar a remediar. Eu digo que assim, a estratégia, ela nada mais é que uma farmácia. Né? Então, quando você está doente, você vai numa farmácia, certo? Você está com febre, você vai comprar um antitérmico. Ah, não, agora eu tô com uma doença um pouquinho mais grave. Então eu vou comprar um antibiótico. Você vai no médico, vai comprar um antibiótico. E em últimos casos, hoje a gente tem as vacinas, né? A estratégia, ela não precisa entrar nesse viés. Ela pode ser a vitamina para evitar a gripe. Ela pode ser a vitamina para evitar. Pode ser a vacina da gripe para que você não tenha gripe. Então, é esse olhar muito mais lapidado para a necessidade. Seria um olhar de cuidado, né? Exatamente. Para prevenir. Exatamente, uma prevenção, sabe? E um olhar futuro. Um olhar muito futuro. Eu falo que a inteligência... Eu trago bastante falando de inteligência artificial. Eu sou uma apaixonada pela inteligência artificial. Eu acho que a gente pode otimizar isso. Eu até fiz um post ontem de algumas empreendedoras que utilizaram a inteligência artificial para criar um aplicativo gamificado sobre saúde, sobre fitness. Eu acho aquilo sensacional, formidável. São empreendedoras de 30 anos que estão otimizando a inteligência artificial a fim de entender o público hoje. Então, é exatamente isso. A estratégia é essa. Como que nós vamos ter um olhar futuro, começando com medidas agora? Maravilha. E tem tamanho de empresa ideal para começar? Ou até o pequeno ele pode já investir? Até o pequeno pode investir, né? Volta naquela questão da necessidade. Então, é a preparação do empreendedor para se tornar referência, né? Tanto referência no mercado, tanto referência para os colaboradores, tanto referência do seu produto, da sua persona, colocar essa roupagem mesmo, quanto das empresas, né, maiores, as médias e as grandes, que já têm isso compenetrado. No entanto, precisa o quê? Precisa trazer mais engajamento, precisa trazer mais motivação, precisa trazer mais solidificação e um olhar mais futurista para o seu negócio. Responde aqui para mim, quais empresas precisam contratar o serviço da Tamires Andreazzi? Todas. Todas. Eu falo que não é demagogia tão quanto uma consultoria financeira. Eu acho que... Você sabe por quê, Geise? Nós, brasileiros, não fomos educados para empreender e cuidar das finanças. Seriam 2 temáticas primordiais desde a pré-escola, que seria a administração das finanças, né? E um olhar empreendedor. Por quê? Porque hoje a gente tem essas possibilidades na palma da nossa mão e nós hoje não temos o quê? Nós não temos preparação para isso. Nós temos vontade e não temos preparação. O primeiro salário. Gente, eu me lembro como se fosse ontem, quando eu recebi meu primeiro salário do comércio. Eu olhei e falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sabia, eu não tinha dimensão, né, do que eu poderia fazer. E o mundo consumista me tendenciou a olhar e falar, vou fazer uma parcela.
Eu tinha acabado de receber o primeiro salário, sabe? Se talvez eu tivesse um pouco mais de preparação na época, eu teria sofrido menos. Eu teria sofrido muito menos e teria, talvez, né, empreendido, talvez tido a possibilidade de alavancar algumas questões que isso teve uma morosidade maior. Então, eu tive que pagar para ver. Então, tem algumas coisas que é necessidade. Então, com toda certeza, hoje eu falo que um olhar estratégico para o negócio é uma demanda para todas as empresas. E eu amo que você dá muitas dicas no teu Instagram, né? Inclusive, eu vi seu último post que você tá falando sobre parcerias, né? E sobre também competição. Fala um pouquinho pra gente. O Instagram, eu olho para ele como uma rede hoje de trazer alguns conteúdos, né, que sejam de fato práticos, para que a gente possa fazer a diferença um na vida do outro. Porque hoje a gente passa muito tempo em rede social, né? E às vezes a gente passa pela rede social olhando o quê? Como o fulano tá vestido, como o ciclano tá se comportando, que tá... Cara, tudo bem, eu também faço isso. E eu acho que é uma questão que a gente hoje está envolvido nisso. No entanto, todavia, eu tento trazer um pouco da minha realidade, das minhas vivências no Instagram, mas também tento trazer o quê? Dicas práticas ali para conseguir fazer a diferença na vida de empreendedores, de trabalhadores, de líderes, para que seja mesmo uma possibilidade de melhoria. E, Geise, é muito intrigante que eu venho nessa trajetória acompanhando, que a gente tem algumas questões muito ainda enraizadas, muito no nosso sangue, que é como se nós estivéssemos em plena guerra, em plena disputa de território, em plena, sabe? E não, ainda mais no mundo empresarial, nós temos o que? Uma disputa. Meu concorrente, que não sei o quê. Vamos abaixar a guarda, vamos dar a mão, vamos fazer parcerias. Cara, tá vindo uma pessoa que vai fazer o mesmo trabalho. Que bacana. Quer dizer que eu já estou movimentando. Você quer coisa melhor do que você ser referência em algo? Exato. Né? Então, assim, olhar para isso como, meu trabalho está sendo bem feito, minha empresa está bacana, que se já abriu outra no mesmo ramo e está visualizando como uma possibilidade, excepcional. O segmento está crescendo, né? Exato, é mais possibilidades, pessoas se conscientizando, e isso vai ter um movimento. E com toda certeza, esse seu concorrente, de alguma forma, se você tiver um olhar estratégico, um olhar óptico bem incisivo, ele vai agregar alguma coisa no seu negócio. Algo que você ainda não viu, que ele vai ver e você vai falar, nossa, peraí, dá para fazer isso também? Então, é mesmo olhar e ter essa humildade de falar assim, gente, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, você tá indo bem? Eu tenho dificuldade com tal coisa, o que você acha? Nós estamos no mesmo segmento, eu ainda não consegui ver. Se você tiver alguma coisa pra gente trocar, vai ser engrandecedor. E sabe onde vai ser o reflexo? Na ponta. O reflexo vai ser nos clientes, o reflexo vai ser nos colaboradores, o reflexo vai ser na visão da sua empresa e essa sensibilidade da comunidade. Então, isso é baixar a guarda mesmo, sabe? Gente, nós não estamos mais em guerra. Nós não temos mais. É mesmo agregar o concorrente, né? Como uma possibilidade de crescimento para todo mundo. É questão de olhar mais para si, né? Exatamente. Deixar o outro de lado, investir mais em você. Eu olho assim, ainda a gente está ainda navegando nessa conscientização um pouco mais morosa, digamos assim, né? Essa percepção ainda, ela acaba sendo mais morosa. E às vezes a gente olha com um olhar tão crítico, com um olhar tão julgador, que às vezes a gente esquece de olhar com o quê? Com um olhar de possibilidades, com um olhar de crescimento mútuo, com um olhar que vai agregar para todo mundo. E quais são os maiores desafios aí que você encontra ao aplicar o seu trabalho? Porque você visita muita gente, conhece muita gente, né? Então, com certeza você tem histórias para contar. Tenho bastante. Eu falei, hein? A gente vai ficar aqui o resto do dia, hein? Né, Caio? Vai ficar aqui o resto do dia? E, olha, hoje a maior resistência que eu vejo é o quê? O empresário ou o líder, ele tem a noção de que precisa tomar algumas medidas
estratégicas, uma visão mais futurista, um modus um pouco diferente, tá? Aí a gente faz a parceria, eu fico imersa nos negócios para entender, porque não se tem um padrão, tá, Geise? Isso é bem interessante a gente falar, que é o seguinte: eu tenho uma fórmula, eu tenho uma metodologia. No entanto, todavia, contudo, ela é totalmente personalizada perante a necessidade, perante cada empresa. Não adianta eu pegar algo pronto e colocar dentro das empresas. Não vai funcionar. Por quê? Porque cada uma tem uma necessidade, cada uma está no estágio, cada uma tem uma questão muito peculiar. E aí, a gente faz todo esse trabalho e na hora da finalização, fala a mão na massa mesmo, que a gente vai colocar a mão na massa, o empresário, ele se fecha. Não, mas eu já fiz assim a vida toda. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você assim. Então, às vezes a gente tem muito isso quando é sucessão de empresas. Não, mas meu pai fazia desse jeito. O meu avô fazia desse jeito e dava certo? Sempre deu certo. Então, eu vou continuar assim que também vai dar certo. A Nokia parou. A Kodak parou. E o mundo continua evoluindo. Então, é olhar para essas questões, né? E ver que nós temos que estar acompanhando as modificações de comportamentos de pessoas, as necessidades das pessoas estão mudando continuamente. Então, hoje, qual é o maior desafio? É, de fato, o empresário ou o líder entender que algumas medidas não vão mudar a receita do bolo, porque a receita tá ali, tá dando certo. Mas nós vamos complementar, vamos colocar alguns ingredientes diferentes e eles, de fato, abraçarem. Por quê, Geise? Não adianta eu ir lá e fazer uma palestra motivacional para a equipe e falar: essa empresa é maravilhosa, nós temos isso, isso, aquilo, e na segunda-feira o chicote estralar. A mudança não é de baixo para cima, a mudança é de cima para baixo. A partir do momento que o empresário, o líder, tem uma postura diferente, tudo isso se reflete em efeito cascata, até chegar. E se a mudança, se isso for estruturado de uma forma aonde nós preparamos o líder, nós fazemos uma visão estratégica para a empresa, em contrapartida a gente já motiva a equipe, já começa a engajar a equipe, na hora que esse funil se encontra, é um mundo perfeito. É um mundo perfeito. Não tem como atropelar também, né? Não tem como atropelar o processo. Não tem como atropelar o processo. E você falou agora de palestra. Você também é palestrante. Sim, gosto bastante. Como que você organiza e consegue conciliar tudo? É uma coisa muito boa. Eu falo que é uma sensação de estar ali, porque a palestra em si, ela é uma troca, né? Eu falo que só tem mesmo sentido se houver essa troca. Se todos eles ficarem lá inertes, viajando no mundo da lua, e eu falando igual uma papagaia, não vai ter relevância alguma. Agora, se houver essa troca genuína, essa conexão de fato, é maravilhoso. E sabe o que é mais interessante? Eu sou a pessoa que mais aprendo nas palestras. Eu adoro. Sério? Eu saio de lá totalmente energizada. Eu saio de lá totalmente, assim, radiante por tudo que eu aprendi com aquelas pessoas. Então, eu falo assim, que eu adoro fazer palestras por isso. Porque eu levo alguma coisa, né? E saio de lá mais energizada, né? Então, isso me deixa cada vez mais contente com a questão das palestras. E qual a sua abordagem? Depende. Depende muito. Então, assim, tenho várias abordagens, mas uma que eu gosto muito e ela é bem enfática é o quê? Expansão dos negócios, solidificação dos negócios com liderança humanizada. Então, não se tem mais aquela questão de comando e controle. Não dá mais, as pessoas já não aceitam isso. E trazer essa visão que a liderança humanizada não é aquela liderança de piquenique, não é aquela liderança que deixa fazer tudo, e sim uma liderança mais próxima, uma liderança com propósito, uma liderança com visão, mais de forma a olhar para aquelas pessoas como seres humanos e não como máquinas, né? Então, toda essa estruturação. Gosto também da vertente de trazer a disrupção do mercado de trabalho
perante a evolução da inteligência artificial. É algo que eu gosto bastante, porque é uma dúvida constante, né? A gente tem sempre essa questão: meu emprego já não tem mais tempo para acontecer, porque a inteligência artificial está vindo, logo, logo é um robô no meu lugar. Gente, é claro que nós vamos ter algumas modificações no cenário, mas também nós já tivemos isso. Né? Nós já tivemos isso. Eu falo uma coisa: quantas pessoas... Gente, meu irmão fez curso de datilografia. Ele fez um curso de datilografia que é aprender a digitar. Uhum. Não tem mais. Não. E o professor de datilografia, o que aconteceu? Exato. Né? Dá outro exemplo, né? A gente tem assim, inúmeros para falar aqui. Inúmeros exemplos. Mas o quanto que um sapateiro está escasso hoje? Gente, antes era uma bela de uma profissão. Né? Era uma bela de uma profissão. Então, se não houver esses insights para a gente despertar, né? Perante a mocidade, perante os trabalhadores, e também tranquilizar. O que não dá é para a gente achar que aquela nossa função ela vai ser ad eterna. Exato. Sempre tem mudança, né? Mudança em tudo. Sempre, o tempo todo, né? E você falou da inteligência artificial, você deu um workshop recente, não foi? Participei de um workshop super bacana, organizado pela Universidade Paulista Unip, que eu gosto muito. A gente tem uma parceria muito boa, né? E a gente fez ali, fui convidada com eles para participar desse workshop que eles fizeram da inteligência artificial na esfera da educação. Então, tinha muitos professores, diretores de escola, porque não dá, Geise, para a gente implementar a mesmice dentro da sala de aula. Tem que ser algo atrativo hoje, tem que ser algo que envolve os alunos. E ali também trouxemos o quê? Os mecanismos para facilitar a vida do professor, a vida do aluno, a vida do diretor, porque tudo isso é uma engrenagem, né? Então, foi muito bacana, foi uma experiência excepcional. Então, conseguir articular, tinha mais de 300 pessoas participantes, e articular tudo aquilo, né, em prol do que a educação também ela pode ser diferente. Dentro dessa mesma roupagem, mas a gente pode trazer nuances para envolver mais, para estar mais atrativo, para agregar muito mais, para preparar esses alunos, para preparar esses profissionais para o futuro, né? Sim, principalmente agora, você falou aí na questão de envolver os alunos. Tudo é muito rápido, tudo tão imediato, né? Total. Se a gente pegar, por exemplo, o papel do professor e do líder, do empresário, antigamente, era o que? Eram ordens. O que o professor falava, o que o líder e o empresário falava era ordem. Por quê? Porque, teoricamente, né, eles eram as pessoas mais preparadas. O professor tinha estudado, o empreendedor sabia o que estava fazendo, o líder estava ali, né? E aí não se tinha o quê? Só tinha o comando deles e a execução. Hoje não. Hoje o desafio do professor é muito maior. Porque ele está ali e o aluno está aqui, ó, conferindo o que ele está falando, se está certo ou se está errado. Né? O empresário está ali demandando as questões, o líder está ali e o funcionário está o quê? Está viajando em Nárnia, está conferindo se isso é de fato ou não, está totalmente, né? Então, trazer esse pessoal para uma forma mais envolvente, né? Que seja nessas duas esferas, é de fato um desafio gigantesco, mas também é prazeroso, muito prazeroso. Fazer diferença, né? Fazer diferença, exatamente. Seguindo aí nessas perguntas da palestra, workshop, o empresário ele quer dar uma palestra para a equipe dele, mas ele não sabe qual tema abordar. Você faz essa consultoria, os orienta também? Sim. Aí, a primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico. Né? Eu falo que a premissa básica é o diagnóstico. Por quê? Porque eu tenho alguns temas, né, padrões. Todavia, contudo, no entanto, tem que ser algo que faça sentido para sua empresa. Não adianta eu pegar, por exemplo, o tema de inteligência artificial dentro das corporações e levar para a tua empresa, que é totalmente manual, que é totalmente uma vertente, uma indústria, por exemplo. Não vai fazer sentido. Então, o que nós vamos fazer? Vamos sentar, vamos fazer um diagnóstico. E aí a gente começa a conversar, a gente vai ter aí 1 ou 2 reuniões para que a gente chegue juntos num consenso aonde o meu know-how de conhecimento faça sentido dentro da sua empresa e que seja relevante para os seus colaboradores. Porque somente assim vai ocorrer os resultados. Somente assim vai ser percebido de uma forma mais enfática com o resultado que se almeja perante uma palestra. Então vai ser personalizada. A grande questão vai ser desenhada para você.
Certo. E para quem quer entrar aí também no mesmo segmento que você, como que você vê o mercado hoje? Qual dica você dá para essas pessoas, né? Gente, é um mercado assim, ó, que é uma necessidade latente. Hoje se tem essa necessidade dessa, primeiro, conscientização de que a visão estratégica e engajamento de equipe é algo que é necessário cada vez mais. Antigamente, uma pessoa, um trabalhador entrava para uma empresa com o intuito de quê? De aposentar nela, né? Eu lembro, tem uma passagem que eu tenho que comentar. Eu lembro que quando eu entrei para trabalhar na Pernambucanas, o meu pai ficou muito feliz. Porque uma prima dele entrou para Pernambucanas e se aposentou na época. Então, fazia pouco tempo que ela tinha se aposentado. Então, o meu pai, ele ficou muito feliz. Nossa, filha, agora sim. Então, o que ele fez? Ele ficou até mais tranquilo, relaxado, porque a filha dele tinha entrado numa empresa a fim de se aposentar. Quando, dali 3 anos, eu sou uma questão muito de propósito. As coisas estão fazendo sentido para mim. Eu permaneço, a gente vai, dou a camisa, a gente vai. Começou a não fazer sentido, eu me desprendo. Isso foi desde o começo. E quando eu pedi para sair, meu pai entrou em choque. Você tá ficando louca? Você tinha que aposentar lá. Não, pai, não já deu, não tinha que aposentar. Então, essa mudança de comportamento para o meu pai foi um choque. E entender que a gente precisa estar sempre trazendo essas relevâncias, o propósito, a visão, missão e valores da empresa para os colaboradores. E profissionais específicos para essa área é algo que está necessitando, sabe? Pessoas que tenham, de fato, conhecimento e se qualificar. Então, hoje eu estou cursando mestrado em psicologia organizacional, que é para quê? Eu entendo de números? Entendo. Trabalhei em instituição financeira, então entendo de números, entendo de saúde financeira da empresa. Eu entendo de pessoas? Entendo. Uma década aí trabalhando com pessoas, equipes, liderando, né? Entendo de direito? Entendo. Mas espera aí, eu preciso ir um pouco mais aonde? E aí, perante toda essa avaliação, eu vi que eu preciso entender cada vez mais de pessoas. Porque é através das pessoas que os resultados aparecem. É através dessa liderança, desse engajamento que as coisas vão acontecer de forma mais orgânica, de forma mais sustentável. Resultados sustentáveis é o que a gente precisa. Isso. E você falou uma coisa muito legal agora, que eu tava até pensando aqui. Essa questão do trabalho mudou muito, né? Mudou. Na visão do seu pai, por exemplo, era muito comum as pessoas entrarem e ficarem. Até se aposentarem, né? A questão da estabilidade, ter algo certo. Depois tá mudando agora. Tem gente que fica 1 mês, 2 meses, vai mudando até encontrar algo ideal. E também tem o pessoal agora que tá saindo do CLT, indo pro PJ ou indo pra rede social, né? E ganhando a vida ali. Sim. Eu vejo que é o seguinte, Geise. Eu falo muito, inclusive, com a minha filha e com algumas pessoas. Eu falo que a gente seguir a nossa vocação, eu nasci para isso. Quando a gente chega nesse estágio, é maravilhoso, né? A minha filha, ela tem o dom muito para arte. Então, a minha filha, ela gosta de tocar violino, a minha filha gosta de tocar flauta, ela gosta de pintura, né? Falo, filha, maravilhoso. Vamos chegar num ponto, ela tá com 13 anos. Se você conseguir viver disso, é um mundo maravilhoso, né? Mas não dá hoje, por exemplo, nós em São José do Rio Pardo, ali, e se ela no futuro decidir residir em São José do Rio Pardo, vai ficar aberto. Eu espero que ela ganhe o mundo. Mas se ela optar em ficar, em residir em São José do Rio Pardo, o que uma especialização em turismo vai agregar para ela? Em São José do Rio Pardo, nada. Mas se ela for morar numa cidade turística, ok. Então, é esse olhar o quê? Primeiro, o que eu gosto de fazer? O que eu nasci vai me dar... E aí que é a questão. Vai me dar possibilidade de sustento? O que eu vejo hoje muito são empresas e pessoas partindo da ótica que eu vou fazer o que eu gosto, mas esquece do financeiro. Então, a gente também não está aqui meramente para viver como. Então, é atrelar isso, é a gente conseguir o que? Organizar mesmo o que faz sentido versus o que vai me dar sustento hoje. Porque é a junção de tudo isso, né? Então, o que eu vejo, às vezes, as pessoas um pouco perdidas. E quando ela entra numa empresa e ela se desvencilha rápido, é porque ela não conseguiu criar conexão. Alguma coisa
ali não criou conexão para ela. E aí vem, e sempre tem os dois lados, sabe, Geise? Será que o empresário ou o líder conseguiu fazer essa ponte de conexão? Normalmente não. Tá, faz aí. O serviço é assim, assim, assado. Tá, mas para que eu tô aqui? Porque isso começa... Antes não se tinha isso. Antes a gente... isso começou a modificar a partir mais ou menos de 1980. Até então, a gente fazia porque tinha que fazer. Hoje a gente não faz porque tem que fazer. Hoje a gente faz porque tem um propósito, tem algo final, tem algo que nós precisamos. O meu trabalho vai ser relevante para isso. Né? E é fazer essa rede mesmo de conexão para que a pessoa, porque ela se frustra também. Cara, eu entrei nessa empresa, não deu certo, entrei naquela empresa, não deu certo, eu não tô conseguindo me encontrar. Às vezes a rede social se frustra. Por quê? Porque o ganho não é tão relevante como ela pensou. Ela achou que fosse para a internet e ia ganhar rios de dinheiro. E aí acabou isso não acontecendo com o tempo que ela esperava. E ela se frustra. Ela vai voltar para o mercado novamente e vai se frustrando. E aí é esse grande termômetro. Primeiro, da parte da pessoa, né? Mas o que é? Deixa eu ver. O que eu gosto de fazer? E olhar. Deixa eu ver as empresas que, de fato, trazem isso, sabe? Conseguem deixar isso mais claro. E, em contrapartida, as empresas olharem e falar, vamos propiciar essa conexão. E uma conversa franca. Geise, deixa eu te falar, nossa empresa funciona assim, assim, assim. O seu trabalho, ele vai ser importante porque vai, através vamos supor uma linha de produção, através do que você está embalando aqui, você sabia que a sua embalagem aqui vai propiciar quando uma criança abrir na satisfação, naquela expectativa. Cada vez que você embrulha esse produto, você embrulha sonhos, você embrulha desejos, você embrulha perspectivas de melhoria. E lá na ponta, quem vai abrir vai ser uma criança ou uma pessoa que, ao abrir essa embalagem, ela vai estar perante uma experiência e uma possibilidade única na vida dela. É graças ao seu trabalho aqui que isso vai acontecer lá na ponta. E cada vez mais ir trazendo certas questões que façam sentido. Não, para mim não faz sentido. E tá tudo bem? E tá tudo jóia. Então vamos organizando. Mas é entender que as coisas mudaram. E mudaram em pouco tempo. Sim, nós estamos falando muito rápido. Nós estamos falando que há 30, 35 anos atrás, as coisas eram de uma forma. Hoje já são de outras, né? Daqui a 5 anos tudo mudou de novo. Tudo mudou de novo. É acompanhar. Exatamente. É acompanhar. Não pode parar, né? Não pode parar. Exatamente. Tamires, você deu uma dica aí pra pessoa que quer entrar na sua área, né? Agora dá uma dica pros empresários que estão pensando aí, e aí, eu contrato ou não um profissional com a visão estratégica? Eu preciso ou não? Como começar? Dá uma dica pra esse pessoal. É fazer uma avaliação, sabe, Geise? O empresário olhar para dentro da sua empresa e falar assim, será que eu já vi tudo? Será que eu estou... Porque a grande questão é o empresário, ele ter que dar conta de tudo, né? E não precisa dar conta de tudo. Ele hoje pode baixar um pouco a guarda e solicitar assessorias, consultorias, mentorias para auxiliar, né? Eu falo que a minha passagem dentro da empresa ela é temporária. Eu faço ali um período temporário, porque a empresa não pode ficar dependente de mim. Eu vou ali, a gente conversa, a gente faz a estratégia, a gente coloca a mão na massa e depois as coisas vão fluindo sozinhas, né? Então, o empresário, ele olhar e, primeira coisa, se conscientizar que o que ele está fazendo está excelente, né? Perante tudo que ele já vem acompanhando. Mas será que pode ser melhorado? Será que a equipe pode estar mais motivada? Será que a equipe pode dar mais do que ela está entregando? Né? Envolvendo mais no propósito da empresa, se engajando mais nos negócios. Então, é esse olhar mesmo, fazer essas perguntas internas. E outra coisa, eu estou pronto para isso? Estou apto a isso? Então, não deixar com que os movimentos aconteçam e a pessoa fique lá estagnada, né? Teve uma vez que eu dei uma assessoria para uma empresa que foi assim um marco, inclusive, que ele não tinha a maquininha de cartão. Por quê? Na empresa dele não precisava uma farmácia. Não precisava. Porque os clientes dele já estavam acostumados a pagar em dinheiro, ou pagar em cheque, ou deixar lá anotado e depois pagar. Pensamento do empresário. Tinha funcionários, tinha colaboradores, tudo.
Vamos conversar, vamos estruturar, vamos ver. Chegamos à mensuração que aqueles clientes dele, aqueles clientes que eram fiéis a ele, quando durante o dia precisava de algum medicamento e não tinha dinheiro no bolso, optava em outra farmácia para passar o cartão. E ele estava fazendo o quê? Deixando de ganhar. Por uma crença unicamente limitante a ele. Então, nós fizemos toda uma estruturação estratégica. Primeiro, piloto para ver se vai dar certo. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver. E aí, ele se abriu para isso. Tá, quanto tempo a gente vai ver? A gente desenhou lá, estipulou um período e ele viu que fazia necessário. Que aquela questão que ele já estava atuando há muito tempo tinha que ser lapidada. O que acontece? Ele cortou a fichinha, não 100%, mas manteve algumas, mas ele viu a alavancagem nas vendas dele. É mesmo essa conscientização. Ele teve um processo um pouco mais moroso, mas também se conscientizou e se abriu. Eu falo que é o olhar mesmo para as possibilidades. A estratégia, ela dá isso, ela possibilita isso. Um olhar para as possibilidades atuais e futuras. E às vezes tem algo ali que a gente faz, que acaba estando na rotina, que a gente não vê que a gente está errando naquilo, né? Exatamente. Eu falo que o olhar de fora é magnífico em tudo. Em tudo, né? A gente entra num piloto automático, né? Que a gente vai o quê? Fazendo as mesmas coisas das mesmas maneiras. E aí, quando alguma coisa muda de percurso, que aí você fala, opa, eu acho que eu tenho que... Mas não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto. Então, a gente pode o quê? Estruturar de uma forma um pouco diferente, né? E otimizando hoje todas as ferramentas que nós temos de possibilidades. Eu vou falar que nós estamos passando por essa revolução da inteligência artificial, né? E quando nós passamos por isso, muitos diziam, quando as possibilidades ocorreram, quando se teve o ingresso da inteligência artificial, né? E quando você teve a tecnologia enfática mais perto, nós estamos vivenciando agora. As possibilidades estão nas mãos de todos nós. Alguns vão oportunizar, outros não. Vou trazer uma questão. Quanto tempo você permaneceu imerso nas redes sociais na última semana? Quanto tempo desse período que você ficou ali, você conseguiu agregar conteúdo para os seus insights, seus projetos novos, suas ideias? Quanto tempo essa última semana você reclamou pela falta de tempo? Então, são questões que a gente precisa estar cada vez mais enfáticas para respondê-las. Então, o empresário ele vai ter que ter um olhar muito crítico e positivo. Eu posso melhorar, tenho condições de ter algo a mais aqui na minha empresa e eu preciso de alguém que me dê uma mentoria para que a gente possa fazer isso juntos. Que igual você falou, sempre tem melhorias, né? Sempre tem melhorias. Sempre. Não tem nada tão bom que não possa melhorar, que não possa aperfeiçoar, né? Exato. Tamires, muito obrigada. Adorei conversar com você. E é um tema muito atual, né? Que muita gente também não sabe da importância que tem nas empresas, nas organizações. E nem na necessidade. É mesmo essa conscientização. Eu acho que a gente vem nessa vertente mesmo de um olhar diferente para a possibilidade da estratégia empresarial e a estratégia com as equipes, com as pessoas, esse cuidado, esse braço também, né, de auxílio. Isso mesmo. Bom, pede para o pessoal ficar ligadinho lá no seu Instagram, que tem muitas dicas, tem quadros muito legais, muita coisa boa. Fala no seu Instagram pro pessoal. Coisa boa. Ó, o meu Instagram é tamires.andreazzi. Trago sempre notícias, eu trago sempre atualidades. Tem um quadro super bacana que a gente traz, que eu faço semanalmente, que é o 30 em 3. São 30 segundos com 3 conceitos e informações para agregar mesmo a vida do empresário, a vida do líder, a vida do empregado, né? Para que possa ali, naqueles 30 segundos, ter alguma informação bem bacana, bem útil para poder agregar. E também tem, sexta-feira eu sempre trago ali o check-out da semana com as principais notícias. Então, tem bastante coisa boa que eu sempre tento agregar de fato para que seja aplicável, né? Então, sigam lá, também estou no LinkedIn, mas o Instagram eu falo que ele é mais otimizado, né? Então, estou inteiramente à disposição.
Gente, alguma dúvida, alguma questão, algo que ficou assim, nuance que não deu para entender, me chama lá. Manda mensagem, eu vou ter o prazer de responder. Eu tenho certeza que a gente vai sempre fazer conexões muito boas, muito positivas e agregar cada vez mais. Isso aí. Tamires, muito obrigada novamente. Amei que você aceitou nosso convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Caio, por estar aqui com a gente. E vamos nos ver logo mais. Isso aí, cheio de novidades, né? Coisa boa, bem novidade, hein, gente? Isso aí. Bom, e você que nos acompanha, muito obrigada pela sua participação. Curte aqui o nosso vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Abraço!